Dom Luiz, que história maravilhosa a sua no budismo e que, vivência legal essa de passar esses conhecimentos maravilhosos. A vida do Buda, né? Essa vida maravilhosa que trouxe muito exemplo, muita transformação. E eu diria assim, esses aspectos que a gente chama crístico, né, búdico, eles são chaves para o ser humano poder dar o salto para o que a gente chama de divindade, né? Uma vida que muito sonhada por todos, mas pouco experienciada por causa do grau de consciência que todos nós temos. O que é mais importante, e eu considero assim, para as pessoas poderem evoluir e poderem transitar entre as duas dimensões e até mais, é elas poderem compreender a não fanatizar nada. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor que é justamente sobre as datas cíclicas. Nessa experiência vasta de vida, como é que o senhor encarou essas datas do ano 2000, 2012, e agora nós estamos aí vendo as pessoas dizendo outra data, que é a data limite de Chico Xavier, né, 2019. Como é que é a sua visão sobre esse universo cíclico? Como é que foi a sua vivência em torno desses conceitos esotéricos, né, espiritualistas, que para muitos é uma ilusão total, para outros é algo fundamental. Eu queria a sua visão sobre esse universo. Aqui a gente já penetra numa área, né, da visão espiritualista sobre os fatores que a gente chama do cosmo para nós, e não de nós para o cosmo, né? Muito obrigado. A sua resposta até agora ficou assim condizente com aquilo que eu sempre observei nos materiais seus. Muita coerência, muita simplicidade e principalmente muito conhecimento. Então, José Augusto, esse é um assunto meio polêmico, né? Porque eu tenho uma visão completamente diferente, né? Mas faça-se de acordo com a vossa fé. Desde o começo dos tempos, que vem tendo essas profecias, né? Eu acho que nada muda. O que muda é o ser humano. Tá certo que nossas ações podem influenciar o planeta, mas eu não vejo que o Criador aí dá a impressão que está brincando conosco. Aí fica tudo pré-determinado, né? Você monta um quebra-cabeça e espalha, e daí vamos montar. Não nascemos com o manual de instrução, né? Então o Criador coloca e determina tal dia, tal ano vai acontecer tal coisa. Olha, eu vejo que a transição planetária ela é todos os dias, a todos os momentos. Não vejo assim o universo bonzinho ou mal. Essa é a energia que você dá. Eu vejo assim, o universo precisa expandir, né? Ele é uma fonte jorrando energia. Aí alguns vão lá e buscam de baldes, outros de caminhão-pipa, outros de colherinha, xicrinhas, né? Então, não precisaria o ser humano fazer nada. Tal ano vai acontecer tal coisa. Profecias foram feitas para dar certo ou não, né? Vai do que você dar peso. É fácil fazer uma profecia. Tanto é que as profecias do mal acontecem muito mais, porque a pessoa dá foco, fica com medo, apavorada, cria-se um inconsciente coletivo, e isso vai reforçando e acaba acontecendo. Teorias de Nostradamus, por exemplo, algumas deram certo, outras não. Então, desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar que o mundo ia acabar no ano 2000. Por quê? Tá até na Bíblia lá. Eu ouvia de pequeno assim: ano 2000 chegará, mas não passará. Não, tá lá no Apocalipse, escrito assim:
né? Nessas palavras. Depois da morte do Cristo, os demônios serão presos e acorrentados, ele e suas falanges, por 1000 anos. 1000 anos. Não. E a terra reinará em paz, né, por 1000 anos. Fartura e paz por 1000 anos. Depois desse ciclo, seria necessário, o demônio seria preso, e seria o julgamento final, que chamam, né? A terra devolverá seus mortos, o mar devolverá seus mortos, e cada um será julgado conforme as suas obras. Né? Isso subentende-se que seria o último julgamento. O mundo não ficou em paz nem um segundo após a morte do Cristo. O país dele é o que mais vive em guerra, né? E nunca teve em paz até agora. E já passaram-se mais de 2000 anos. Então, por isso que muita gente se apavorou, né? Aí falo em transição planetária. O universo está em constante mutação, está sempre se expandindo, né? Então, é uma via de troca. A todo momento ele está mandando algo para nós. Por quê? Até o indesejável, ele precisa disso. E nós precisamos também estar vibrando 24 horas, né? Seja no desejável ou no indesejável, né? Então estamos extraindo dessa fonte, né? E ela se expande e a gente evolui. Uns evoluem e outros involuem, né? Pelo lado espiritual e tudo. Porque se o espiritual é que influencia no material, né? Então alguns evoluem, outros involuem. Então eu acho que está tudo certo, né? Está lá e você busca. Essas energias estão o tempo todo. Por que está o ano? Eu vejo assim que o homem é o produto do meio, ao mesmo tempo que o meio é o produto do homem. Então as energias estão lá. Não é porque tal data vai beneficiar todos. Ó. Céu e inferno existe dentro das circunstâncias de cada um. Um homem pode estar numa mansão agora e viver no inferno, né? Alguém pode estar num barraco hoje e viver num paraíso, né? Cada um tem uma visão de mundo, o que o deixa bem. Então, estamos todos interligados, todos somos interdependentes, porém não somos um. Né? Você é um, eu sou outro. Minhas ações podem influenciar no seu cotidiano, na sua vida. Né? Suas ações podem influenciar na minha. Fazemos parte desse planeta. Mas dizer que está tudo pré-determinado, a transição planetária acho que está o tempo todo. Não tem data. Né? Então, eu não vejo mudar nada. Né? Vejo mudar em mim, meu interior, e isso independente da data. Né? Então, teorias são teorias. Até que elas se tornem fatos, eu aprecio muito a mecânica quântica, porque deixou de ser um fato. Toda teoria, ela tem um experimento, ainda que não reconhecido 100% pela ciência, mas ela dá para demonstrar, ela é demonstrada com experimentos, né? E a teoria, só quando ela é factualizada, que passa que passa a ter sentido. Então, uma teoria sempre desmonta a outra, e isso desde que o mundo é mundo. Cientistas, às vezes, morrem, e vem outros e desmontam sua teoria, e às vezes eles mesmos, né? Se vão sem chegar à conclusão da própria teoria, né? Então, tudo aquilo que não é, nós já temos o raciocínio, o nosso intelecto, para diferenciar isso, raciocinarmos. Então, muitas coisas, eu acho muito legal a frase, faça-se conforme a vossa fé. Então, se você crê, dá foco que está tendo a transição planetária e vai mudar algo para você, muda.
Se você não crê, continua igual. O universo em constante mutação. Então tem uma teoria aí que o homem, a data limite, né? Que o homem era incapaz de errar. Ele ia tentar, ele não ia conseguir nem desorganizar o seu quarto, suas gavetas, né? Acerto sempre. Isso não é verdade. Tá difícil o homem acertar hoje, né? Difícil ele acertar em algo. Já vi isso aí pela corrupção que está. Então, somos padrões de pensamentos. Temos herança genética dos bandeirantes, que o Brasil foi colonizado para ser explorado e não para ser, não para morar alguém, né? Diferente dos Estados Unidos, que é uma potência, porque foi explorado para ser uma nova Inglaterra. Aqui era para explorar as riquezas. E começaram a colocar os bandeirantes aqui, que eram presidiários, né? Para aliviar as cadeias da Europa. E eles começaram a se misturar com as Índias e descer as encostas, formando cidades. Então, nós já temos aquela herança genética, que são os costumes, né? Vai passando, se perpetuando, de levar vantagem em tudo. Então, cada país tem o governante que merece, cada governante tem o país que merece. Então, a vibração do povo, né? O foco. A política não presta, então criou-se uma egrégora. Então, só muda-se o país mudando a mente das pessoas, mudando a cultura das pessoas. Eu sonho, né? Com mecânica quântica, lei da atração ensinado na escola como matéria, né? Aí é diferente, porque a criança hoje, ela entende de mecânica quântica, vai entender que o universo é abundante, que ela não precisa fazer nada ilícito. Amanhã ela será um governante, amanhã ela será um empresário, um industrial, né? Então ela tem noção. Aí os filhos dele, né, vão aprender na escola e com ele também, será parte de uma educação. Aí sim, né, vai mudando essa vibração, essa cultura. Só muda-se um país, um planeta, mudando-se a cultura do povo. Porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então esperarmos que determinado ano vai acontecer, energias tal vão vir, não. As energias estão aí o tempo todo, né? E você tem que canalizar. É tipo uma fonte. Não chega água na sua torneira se não houver uma canalização, não houver o cano, né? Então ela não vai vir na sua torneira. Então você tem que buscar. Então você tem que ter esse canal, essa interligação com essas energias cósmicas. Então, para mim, é questão de crença. De ano tal ano, não é? Então, quando há uma previsão, você fica aguardando e pode acontecer, mas vai do foco que você dá, né? Se alguém lhe disser, você vai morrer em tal dia, você fica apavorado, e é capaz de acontecer, né? Poder da mente. Se alguém te fizer uma previsão, você vai ganhar na loto, você não vai nem jogar, porque você não acredita muito naquilo, então essa profecia não vai se cumprir. Então tudo é de dentro para fora, tudo é mental. Fizeram um experimento para provar o poder da mente e o cientista queria provar o que seus pensamentos fazem. Não conseguia voluntário, foi numa cadeia dos Estados Unidos, onde havia pena de morte. Aí conseguiram lá um voluntário. Ele iam cortar o pulso dele e o sangue dele ia esvair-se. Se esse sangue coagulasse, ele ganharia liberdade, né? Ele pensou, já vou morrer mesmo, pelo menos corro o risco de pegar a liberdade. Amarraram ele em uma cama de hospital alta, fizeram só um risco no pulso dele e colocaram um cano
um durex tipo esse de soro e colocaram um recipiente. E esse soro ia pingando. Tuf, tuf, tuf. E ele ali, sem poder ver o que está acontecendo, só ouvindo. De tempos em tempos, o cientista ia fechando um pouco mais e esse sangue ia demorando mais a pingar. Tuf, 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 né? Quando daí chegou um momento que o cientista fechou de vez. Ele não ouvindo mais o barulho do suposto sangue caindo, começou a ficar amarelo, branco, né? Começou a sentir na pele todos aqueles impulsos, a mente dele trabalhando. E morreu de infarte. Deu um infarte e ele morreu, sem perder uma gota sequer de sangue, né? Então isso é uma prova do poder da mente. Ele não perdeu uma gota de sangue, né? Mas na mente dele o sangue dele estava se esvaindo. Com isso ficou provado que o que afeta, né, é de dentro para fora, não foi de fora para dentro, tá? Então tem vários experimentos. Tudo que eu creio, ele tem que ter uma base lógica para mim, mesmo sendo espiritual, porque tudo que foge dos 5 sentidos, né, as pessoas confundem espiritualidade. Para mim, espiritualidade é tudo que foge dos 5 sentidos: tato, visão, olfato, audição e paladar. Tudo que você tem que pensar, imaginar, né, que vem da sua mente, porque não do seu crânio, sabe? E sim da sua aura, seu campo, é tudo que vem de fora de você, não do lado do seu crânio, porque eu não vejo que o seu crânio é para capacitar, né, você a raciocinar. Então, para mim tem que ter uma lógica, né, mesmo que seja espiritual. Espiritual, aquele que está por aí, essas energias. Energia para mim é espiritual. Então, eu não dou colapso, eu não colapso essa coisa de transição planetária, data limite, profecias, né? E procuro me preocupar com um dia de cada vez, me ocupar, né, com o que está acontecendo agora, porque o agora determina o meu futuro de amanhã. O hoje foi determinado pelo que eu vibrei ontem, né? Então, se eu quero mudar algo, eu tenho que ver o que eu estou emanando e as ações que eu estou fazendo hoje. Então, eu crio o meu futuro.